Fala galera, tudo bom? Léo Santos na área, aula de hoje boa, período regencial. Galera, isso aqui, hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho um material que geralmente é um pouquinho até atropelado pela história. O período regencial foi um período muito curto na história brasileira, um período de 9 anos aí, de bastante, mesmo sendo muito curto, tem extremas agitações e movimentações da estrutura brasileira. Então a gente tem 9 anos de modificações muito fortes nessa estrutura e esses 9 anos acabam gerando uma grande quantidade de modificações extremamente importantes para a formulação do que a gente entende de história do Brasil. Tá? Se eu falo de período regencial, eu falo um período pequeno, mas ao mesmo tempo extremamente vasto. Esse período pequeno e vasto, ele mostra como a história do Brasil pode ser retratada de uma forma extremamente, como é que a gente pode dizer, inconstante. Talvez a característica mais importante que a gente vai falar sobre a história do Brasil é um negócio chamado instabilidade política. Isso realmente vai acontecer muito nesse período, principalmente do período que se estende desde o processo da independência do Brasil, portanto, formulação, início do primeiro reinado, 1822, até os dias atuais a gente tem um processo de constante instabilidade política. Vamos lembrar uma coisa muito importante. Se eu falo de período imperial, é importante entender que o Brasil nesse período teve 2 reinados que formam um império. A gente está falando do seguinte: entre o primeiro e o segundo reinado, Pedro I e Pedro II, você tem o período regencial. E como é que começou esse processo todo? O período regencial, ele vai começar ali por volta do 1836, 1837. A morte de Dom João vai ser muito importante para esse processo. Mas antes da morte de Dom João, há que se lembrar que Pedro I, o cara que fez a independência do Brasil, ele não era essencialmente um brasileiro. Pedro I era português. E por ser português, as aspirações principais dele talvez fossem ser rei de Portugal. E o fato dele ser rei de Portugal, a ideia de ser rei de Portugal, era algo que estava presente na vida dele para sempre. Afinal de contas, ele era o herdeiro do trono. Pedro era o herdeiro do trono. A sucessão lógica após a morte de Dom João seria a chegada de Pedro. Isso tudo começa a se conjecturar quando o Brasil entra numa crise econômica profunda. A década de 30 no Brasil já mostra ali efetivamente que o Brasil não consegue efetivamente mostrar e criar um processo de tranquilidade. Entre 1822 e 1831, tá? A gente até retificando lá atrás, eu falei 1838, 1828, tá? Quando a gente fala de 1822, a gente fala que o Brasil teve um período muito curto para conseguir efetivamente criar e sair de crises econômicas. Vamos lembrar que a chegada do Dom João em 1808 promoveu a grande modificação da estrutura brasileira. A abertura dos portos, os tratados de 1810, a elevação do Brasil a vice-reino e a consequente independência do Brasil faz com que o Brasil ganhe parceiros econômicos muito importantes, como por exemplo os Estados Unidos, que foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Então a quebra do Pacto Colonial fez com que o Brasil ganhasse parceiros comerciais muito grandes. Mas tudo isso acaba sendo muito afetado pela maneira como a política brasileira vai ser comandada. Vamos lembrar que desde o início, lá em 1500, até 1532, o Brasil era pré-colonial, mas a ideia principal do Brasil era de manter Portugal. Portugal só vai efetivamente colonizar o Brasil em 1832 porque o Brasil acaba recebendo uma série de invasões estrangeiras. E isso faz com que o Brasil tenha cada vez mais uma participação muito importante na estrutura econômica de Portugal. Primeiro com pau-brasil, depois com açúcar, depois com o próprio ouro. Todo esse processo é ligado efetivamente a Portugal. E aqui não vai ser diferente. Mesmo sendo um Estado independente, o Brasil ainda está muito ligado em Portugal. Só que isso vai começar a modificar. Quando, a partir da crise do açúcar e a partir da crise do ouro, o Brasil entra numa crise extremamente forte. Em 1826, o Brasil está numa crise sem precedentes. Pedro I já não sabe o que fazer. E o Brasil entra em crises assustadoras, como, por exemplo, diminuição da produção agrícola, alta inflação,
a ponto do Banco do Brasil falir. Pedro I tem que fechar as portas do Banco do Brasil e o Brasil fale. As dívidas fazem com que o Banco do Brasil fale, decrete falência. O que vai acontecer a partir daí? A partir do momento que a economia de um país não vai bem, aumenta a contestação do seu líder. E é justamente isso que vai acontecer. Todo aquele aparato popular, aquela proximidade popular que Pedro I tinha com a população, vai acabar agora. A população começa a ver que esse país não tem uma economia favorável, essa economia não cresce, essa economia não se desenvolve, a inflação é cada vez maior. O que vai acontecer? A retirada de apoio popular do imperador. Para facilitar a vida do imperador e prejudicar a vida dos brasileiros, Dom João VI vai morrer em Portugal. Basicamente o que Pedro I queria. Porque com a morte de... Óbvio que ele não desejava a morte do seu pai, mas com a morte de Dom João VI, faz com que Pedro I vá assumir o trono de Portugal. Tudo aquilo que ele pensava anteriormente acontece. Então Pedro I vai assumir o trono de Portugal. Mas para assumir o trono de Portugal, ele precisava abdicar do trono brasileiro. E é exatamente isso que ele vai fazer. Em 1831, Pedro I abdica do trono brasileiro para seu filho, então Pedro II, com 5 anos de idade, um bebê praticamente, com 5 anos de idade, assume o Brasil. O que acontece então? Pedro I vai para Portugal e ao chegar em Portugal percebe que sua filha mais velha e seu irmão, Dom Miguel, acabam dando um golpe na estrutura e tomando o trono dele. Então começa um confronto entre eles e o Brasil vai ser muito utilizado para isso. Está aí mais uma das causas do que a gente fala da crise econômica brasileira. O Brasil vai bancar toda a empreitada de Dom Pedro I contra o seu irmão e sua filha para que ele mantivesse e assumisse o trono. E ele vai conseguir. Pedro I vai assumir o trono brasileiro, o trono português. E aqui no Brasil, mas como é que fica? No Brasil a ideia é sensacional. Vão se nomear tutores que comandariam o país até a maioridade de Pedro II. Ou seja, dos 5 aos 21 anos, tutores comandariam o país. Com 21 anos, Pedro II, já mais velho, já adulto, ele vai promover efetivamente a chegada do segundo imperador brasileiro. Essa era a ordem. E foi exatamente isso que aconteceu. Num primeiro momento, esse período vai ser conhecido como período regencial. Período em que vai haver uma regência, vão haver tutores ou tutor para mandar nesse processo. Isso foi um processo de organização entre Dom Pedro I e José Bonifácio, por exemplo, que era um dos grandes companheiros de Pedro I. Então o que vai acontecer? O Brasil entra num processo de grande instabilidade, porque todo mundo começa a achar aquilo estranho. Ora, o imperador com 5 anos de idade, um imperador que não vai conseguir governar o país, um imperador que vai manter as lógicas de... Não tem como. O representante vai governar no nome dele, vai seguir as suas aspirações, não vai consultar a criança. O que a gente pode dizer é que o período regencial ele é marcado por um confronto. Forças de conservação versus forças de transformação. Aqueles que acham que deve se manter o processo unitário liderado nas mãos dos tutores, ou aqueles que acham que é o momento certo para se modificar a intenção política do Brasil, se abrir, se conceder maiores autonomias às províncias, isso vai ser uma disputa que ocorre ao longo de todo o período regencial. Todo o período regencial vai ser marcado por essa dicotomia, ações de fechamento contra ações de abertura, maior autonomia, menor autonomia, tira autonomia, dá autonomia, federalismo versus unitarismo. Tudo isso vai ser muito importante, inclusive no processo de revoltas. Ao longo do período regencial, vão ocorrer diversas revoltas dentro da estrutura brasileira. Todas elas criticando a estrutura regencial, algumas delas muito mais fortes, mas algumas revoltas cada vez mais trabalhando essa ideia de que buscando maior autonomia e menor autonomia. Um dos outros pontos muito importantes da regência é que a regência, em momento algum, conseguiu atacar a crise econômica. O Brasil manteve a crise econômica.
O Brasil não conseguia sair dessa crise econômica. Mesmo com empréstimos cada vez maiores, o Brasil não saía dessa crise econômica. O Brasil continuava nas mãos externas, seja da Inglaterra, seja de Portugal, seja da Holanda. O Brasil simplesmente não conseguia sair dessas crises econômicas. E por que não conseguia? Porque em momento algum houve um processo de investimento em industrialização. A industrialização brasileira foi uma industrialização extremamente tardia. Só para vocês terem uma noção, o Brasil consolida o seu processo de industrialização com o JK, em 1955. Aqui a gente está em 1831. Só para vocês terem uma pequena noção disso. Tá bom? Outro ponto interessante é a gente falar ainda dessa polarização, a ideia das forças políticas do Brasil. O Brasil vai ter 3 forças políticas muito importantes nesse período. No primeiro momento, os restauradores. Oriundos do Partido Português acham que Pedro I tinha que voltar para manter todo o processo. A ideia de que o Pedro I era o cara que tinha que voltar, nós temos que cobrar. Geralmente portugueses que vieram lá atrás com a família real, em 1808, estavam aqui, fincaram família, ficaram todas as bases. Então esses restauradores aqui são os caras que vão cobrar a volta de Dom Pedro. Não, a gente tem que voltar, ou mesmo voltar até ser colônia. Mas o importante é que os portugueses estejam no comando. E os 2 liberais, sejam os moderados, sejam os exaltados. Os moderados mais favoráveis à manutenção da monarquia, a ideia de uma monarquia que comanda, e já os exaltados, que poderiam ser entendidos como radicais, já favoráveis a um federalismo, maior autonomia das províncias. E assim, a regência vai caminhar ao longo dos seus 9 anos. Ao longo dos seus 9 anos, várias vezes a gente vai encontrar uma série de atritos entre liberais e exaltados, entre liberais e restauradores, entre moderados e exaltados, entre moderados e restauradores. Vai haver um processo muito interessante. Até em que, quando Dom Pedro I morre, os moderados eles acabam se unificando com os restauradores, porque aí os restauradores não têm mais o que cobrar. Pedro I morreu, e aí, o que acontece? Não tem mais como. Ok? Fases da regência. Se a gente trabalha a regência, dentro desse processo de dicotomia que a gente fala, né? Divisão, a regência é basicamente um período que você divide um, divide o outro, você tem uma força de conservação, força de transformação. Alguns pontos são muito importantes para a gente entender a regência. O primeiro deles são as 2 diferenças da regência. A regência trina, e aqui a gente não vai optar por não trabalhar com provisória ou permanente, vai trabalhar só com trina e una, e a regência una, ok? Atos de transformação, atos de conservação. E principalmente, o ato adicional de 1834. No primeiro momento, a regência nada mais é que a ideia principal de que tutores vão comandar o país. Se entende-se que esse cara aqui, Pedro II, não tem capacidade para isso, mesmo que ele tenha todo o estudo para isso. Pedro II falava 6 línguas, tocava vários instrumentos, era um amante das artes, e na prática, quando ele foi imperador, ele realmente comprovou que ele tinha aptidão para o caso, tá? Aqui, a gente trabalha uma ideia de ser cada vez mais um ambiente maior. As forças de transformação entendem que as províncias devem ter determinada autonomia. Somente com o crescimento das províncias que vai haver o crescimento total do país. A ideia principal é que atos descentralizadores seriam muito importantes. Seguir, por exemplo, a noção dos Estados Unidos, que era um federalismo cada vez maior. E por isso, em 1834 vai ser concedido o Ato Adicional de 1834. Que configurava uma maior independência das províncias. As províncias, a partir de agora, vão ter maior liberdade para trabalhar da melhor forma possível. Os agricultores e a elite rural vai ter uma relação muito menos de dependência da esfera central para poder ligar e poder fazer as suas ligações, para poder fazer as suas proteções, para poder vender os seus produtos. Mesmo que para isso tenha que pagar um determinado ponto de imposto, mas mesmo assim não são impostos tão caros. Eles não estão atrelados ao governo federal. Até que em 1835, esse ato adicional vai sair da aula. Entende-se que a regência trina não funcionou. Não sei se vocês perceberam, em momento algum eu disse que a regência trina afetou a crise econômica. A crise econômica do Brasil se mantinha. Desde 1831 não havia se atacado a crise econômica. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode dizer que esse processo foi muito importante para que se entenda justamente o oposto. Eu falei num outro momento em que a regência pode ser entendida como forças de conservação,
como forças de transformação. Nós tivemos uma transformação. Tivemos uma maior autonomia das províncias. Deu certo? Não. Então o que a gente faz? A gente tem uma conservação, que é quando a regência deixa de ser trina e passa a ser una, um tutor. Uma cassação do ato adicional de 1834 faz com que haja uma centralização, principalmente com a ideia de um cara chamado de regente Feijó. Esse cara foi o grande tutor, efetivamente, de Pedro II. Nesse momento, Pedro II já estava um pouco bem mais velho. Já estava basicamente mais velho. Crescia até a ideia de antecipar a sua maioridade para que ele assumisse. Essa ideia vai ganhar muito força quando ocorrem as rebeliões regenciais. Nas rebeliões regenciais, a gente fala especificamente de cabanagem, balaiada, rusga, revolta dos malês. Todas essas revoltas são muito importantes porque mostram o caráter popular contrário à regência e à elite rural. São rebeliões pequenas, localizadas, tá? Principalmente a revolta dos malês, tá? Localizadas contra efetivamente a elite rural e a regência, que vinha mantendo um sistema de centralização muito forte. A partir daí, a gente pode dizer que a principal dela foi a Farroupilha. A Farroupilha foi a única revolta desse período que suplantou a regência. A Farroupilha começa em 1835 e vai até 1845, portanto já entra no segundo reinado. Foi Pedro II que resolveu a Farroupilha. A Farroupilha foi um movimento ocorrido no Rio Grande do Sul, contrário à estrutura da regência brasileira, que separou o Rio Grande do Sul do Brasil. Durante 10 anos, o Rio Grande do Sul foi independente. Muito em função das divergências contra a comercialização do charque com a Argentina ou com o Uruguai, muito em função de várias divergências. Mas a Farroupilha conseguiu fazer da regência uma mera esfera para se transformar em independente. Não conseguiu sobreviver muitos anos longe do Brasil por questões econômicas, comerciais. Então acabou tendo que voltar a fazer parte do Brasil, mas fez com que Pedro II fizesse um acordo com isso. Várias foram as tentativas de acabar com a Revolução e não conseguiram. Mas a Farroupilha tem seu papel importante na história, que é um processo de agregação. O que a gente pode tirar da experiência regencial? A gente pode tirar da experiência regencial que, pela primeira vez, o brasileiro médio, e principalmente através do voto censitário, pôde escolher os seus representantes, principalmente do Executivo. É o único período do Império em que o brasileiro escolhe os seus representantes. E, ao mesmo tempo, a gente pode dizer, efetivamente, que a regência deu uma força para esse cara aqui chegar no poder. Em 1840, a própria elite rural, descontente com a regência, decide antecipar a maioridade de Dom Pedro. É assim que em 1840 a gente começa o segundo reinado. Esse cara aqui em 1831 tinha 5 anos, em 1840 tinha 14. Com 14 anos ele assumiu o país. Que é um detalhe importante, ele só vai largar em 1889, 49 anos depois. Mas isso é assunto para uma outra aula. Rapaziada, um beijo, continuem estudando. Valeu!